Como é que é, criptomaníacos? Daqui Satoshi Tuga de novo. Mais um grande dia nas criptos. Vamos falar aqui um pouquinho de um milionário com uma pancada de todo tamanho e a opinião das pessoas quanto a ele. Vamos falar da dominância da Bitcoin em relação ao mercado e vamos também fazer a análise normal da situação da Bitcoin e do mercado em geral. Por isso, direto ao assunto. Em primeiro, como sempre, eu não gosto de dar a minha atenção a estas coisas porque não gosto de lhes trazer importância ao mercado. Como eu sempre digo, é claro que tem poder sobre o curto prazo, mas no que é o comboio da descentralização não é uma entidade que vai pará-lo, mas tenho ouvido umas opiniões quanto ao Elon Musk e eu quero dizer aqui que acho que as pessoas estão erradas e a questão é simples. Agora que o Elon Musk, depois de tudo o que se passou, partilhou aqui, eu já falei um bocado sobre isto, mas agora esta é nova, agora que o Elon Musk partilhou aqui a dizer que a Tesla tem mãos de diamante, a malta saltou da toca e começou a dizer, afinal ele é a favor da Bitcoin, é um vira-casacas, este gajo só quer manipular o mercado. Eu acho sinceramente que estão a tirar as ilações erradas. Em primeiro, como eu falei no outro dia, o que nós temos na Bitcoin e no caminho dele é fácil. Temos a ascensão da Bitcoin, a compra dele, a decisão de aceitação da Bitcoin como moeda para a troca dos carros, a retirada dos lucros e depois o dizer que não aceita a Bitcoin como forma de pagamento dos carros. Como eu disse no outro vídeo, o que está errado nisto é este passo aqui, que é uma pessoa do calibre dele não ter informação e não recolher informação depois de tomar, antes de tomar uma decisão destas. Porque como eu sempre digo, e eu, no que a Bitcoin é na minha visão, a Bitcoin não vai servir para comprar cafés nem pizzas. A Bitcoin é um depósito de valor. A Bitcoin é para combater a inflação. Ok? E porque é que neste sentido de uso da Bitcoin isto não está errado? E a única coisa que está errada é isto aqui. Porque o Elon Musk comprou a Bitcoin, depois disse que a empresa dele ia aceitar Bitcoin para comprar a Tesla e depois chegou a hora e percebeu que achava que as transações não são eficientes o suficiente para isso. Guess what? Talvez até não sejam. Nos carros é diferente de cafés e pizzas, mas pronto. Mas na compra dele, esta aqui, a compra da Bitcoin, foi exatamente para esse propósito que eu estou a dizer. Pegou em fundos de tesouraria, já que tem muito dinheiro parado. E em vez de ele estar a sofrer com a inflação que no último ano foi tremenda, aplicou num ativo que tem provas dadas e que acha seguro para esse efeito. Então o Elon Musk agora twittar que a Tesla tem mãos de diamante não faz dele um vira-casacas. E as pessoas que fazem estes comentários, atenção, eu não estou a defendê-lo, ele é um jabar de todo tamanho, nem o defendo nem o adoro. Simplesmente observo e depois tiro ilações. Mas as pessoas que chamam isto de ser um vira-casacas, eu percebo logo que não sabem qual é o propósito da Bitcoin. E os tweets de antes da aceitação ou não da Bitcoin como moeda, nada tem a ver com a compra da Tesla. Era só para partilhar essa opinião e de novo não estou a defendê-lo. É claro que uma pessoa que tem 55 milhões de seguidores tem que ter cuidado com as suas palavras e ele tem uma pancada de todo tamanho. Provavelmente faz estas coisas enquanto está sentado na sanita e está-se pouco marimbando. Mas as pessoas têm que saber interpretar cada situação. E novamente não estou a dizer que tenha sido errado, mas para mim o que é errado totalmente é aqui, ok? E isto é que é manipulação, porque ele utilizou essa notícia para gerar valorizações no investimento dele e depois aqui tirar os 10% antes do relatório de contas. Esta notícia aqui de vir a público dizer que não iam aceitar a Bitcoin como forma de pagamento dos carros, supostamente até pode fazer correta, porque novamente não é para isso que a Bitcoin supostamente vai servir e pelo menos essa é a minha opinião. Pelos vistos também é a opinião dele. Como temos os 2 milhares de milhões de euros na conta, se calhar pensamos da mesma maneira. Depois, dominância da Bitcoin. Num vídeo passado eu disse-vos que isto aqui era normal numa alt season, mas que não o íamos ver para sempre. Fizemos a comparação ao momento aqui atrás que estávamos nos 36 e que nada impediria de lá chegar, ok? Ou até vir mais abaixo, apesar de agora estarmos a movimentar muito mais de dinheiro. Esta é a relação da dominância da Bitcoin em relação às outras criptomoedas, mas que na maneira que eu via o mercado, que eu não via isto a baixar para sempre e que via sempre esse lugar da Bitcoin lá em cima, porque ela tem uma segurança que as outras não têm e a outra tem mais facilidade, e a Bitcoin tem mais facilidade em resistir ao teste do tempo do que estas altcoins. E no momento de aperto, onde é que estava essa segurança e o que é que vimos aqui? Uma bela diária de 10% na dominância da Bitcoin. E quais são as ilações que podemos tirar disto? Exatamente o que eu estava a dizer nesses vídeos passados, que nos momentos de aperto, que isto pode ser manipulável no curto prazo, é normal, é mercado, mas a segurança e a estabilidade, digamos, que temos na Bitcoin, nós não temos em mais nenhum ativo neste mercado. A Ethereum, claro que se está a aproximar e também já podemos começar a fazer contas quanto a isso, mas no plano geral das coisas não há nada como este ativo aqui. E eu, neste resistir
do tempo, se estivermos depois a falar no longo prazo mesmo de muitos anos, este ativo aqui até pode ser substituído do primeiro lugar. Mas no que é mais ou menos entre o curto prazo e o longo prazo, digamos, não uns meses, mas poucos anos, eu vejo sempre este ativo da Bitcoin nos momentos de aperto a mostrar que consegue resistir ao teste do tempo. E é claro que nas outras também vemos mais valorizações, mas também vemos quedas maiores, ok? Por isso, como sempre, é que temos que nos definir enquanto investidores e depois escolher a aproximação que queremos fazer ao mercado, né? Não há problema nenhuma de uma pessoa nem sequer ter Bitcoin. Tem é que ter a noção que corre mais riscos do que se tivesse Bitcoin. É tão simples quanto isso. Então, nestes momentos de aperto e neste teste do tempo, eu vejo sempre acabam as alt seasons e de repente a Bitcoin está lá sempre para voltar a ganhar o seu caminho na dominância. Não tem que ser esses níveis de 60% ou 70%, mas de relembrar quando eu comecei o canal, há um mês atrás estávamos aqui, se eu me lembro, na ordem dos 50 e tal por cento, e até podemos ver isso no gráfico, a meio de abril, exatamente 55%. Por isso, nestes momentos de aperto, eu acho que é sempre a tendência, porque a Bitcoin tem provas dadas que outras não têm. Falando desta segurança, umas notícias de uma semana para vocês aproveitarem se quiserem. Atenção, isto é de risco, mas eu vou explicar a situação. Eu só vos vou dar a conhecer e depois vocês decidem como sempre. Resumidamente, a Pancake Bunny foi hackeada. Se vocês virem aqui o gráfico, aconteceu isto. Este não é um hack informático, digamos, muito resumidamente pelo que eles explicaram. Alguém conseguiu ter crédito a partir da corretora, um crédito maluco. Com esse crédito foi comprar BNBs e depois foi comprar Pancake Bunnies. Como é uma capitalização de mercado pequena, inflacionou o mercado com a compra. Isto foi hoje à noite, caso não sabem, mais ou menos aqui, pelo que eu percebi. E depois despejou-os, causando um crack e depois um crash e depois pagou o crédito. Eu tenho um vídeo no canal em que já utilizei uma situação destas, que guiei de perto. Foi no caso da Paid Network. Foi hackeado, eu tenho o vídeo no canal, eu vou meter ali no cantinho para vocês verem. E simplesmente eu acompanhei a notícia do hack, vi que estava a operar a valor antes, vi que havia confiança na mesma e é uma situação boa para se entrar, para se aproveitar e para fazer uns trocos, ok? E aqui no caso, agora já vão tarde porque... Já vou um bocado tarde porque já tivemos a $10 e agora já estamos a 31, mas numa situação de risco, porque a rede está comprometida, não é? E a confiança dos investidores vai abaixo, mas quem gosta destas coisas está por risco, isso são oportunidades boas de se aproveitarem. É só verem que estávamos a operar na ordem de $146 e agora estamos nos 27. Eu não estou a incitar nada, isto é de risco, é só para dizer que quem anda atento a estas situações pode aproveitar para fazer uns trocos. E eu estou a falar destas situações ser hackeadas e fiz esta relação à dominância da Bitcoin, porquê? Porque a Bitcoin já não tem este problema. É por estas coisas, não são mínimas, mas é por estes pequenos pormenores, que as pessoas não têm noção do que é este lugar aqui e da segurança que é. Estamos a falar de que existem baleias que só operam aqui. Não há cá diversificação de portfólio, como eu já falei num vídeo também. Ou, por exemplo, no caso da Tesla, era o único ativo do mercado que para os fundos de tesouraria da Tesla chegaria para os deixar seguros, porque este sistema não pode ser hackeado. Ou melhor, atenção, pode ser hackeado, é possível, mas é como se não ia trazer retorno nenhum às pessoas que estão a hackear, porque era muito caro. Muito resumidamente, era um custo absurdo conseguir hackear a rede e dificilmente saberia se conseguiam ter sequer retornos suficientes que lhes cobrisse o custo de hackear a rede. E nestes tokens pequenos não. Além de serem hackeados, como foi o caso da Paid Network ao tempo, agora são facilmente manipuláveis, porque só têm 18 milhões de capitalização de mercado. Quer dizer que se vocês chegarem aqui e todos os dias comprarem 1 milhão de moedas, isto vai valorizar, e se meterem um monte de bots a fazer comentários no TikTok direcionados para esta moeda, vão chamar a atenção para a moeda e depois, passado 5 dias, podem despejar tudo o que tinham e simplesmente valorizar uma moeda com a vossa super influência e com a vossa super conta bancária, e depois despejaram toda a gente. Mas no caso da Bitcoin, e por exemplo neste hack da Pancake Bunny chegámos a ver acho que 95% de valorização, mas no caso da Bitcoin, mesmo havendo estas manipulações não de hacks, mas de compras e vendas de baleias, nós no pior que podia acontecer, que foi o que se passou ontem, tivemos uma vela diária de 25%. É muito? Claro que é. Mas com o poder da descentralização e o tamanho que a Bitcoin já tem, é o que lhe garante essa segurança e essa pouca manipulação. Falando também desta manipulação e destas baleias, eu não gosto de dar atenção a isto no caso da Bitcoin, porque quero acreditar, e acredito mesmo, que no plano da larga escala, estas entidades, e no plano do longo prazo, estas entidades não têm maneira de fazer parar o comboio da descentralização. Eu falei em outros vídeos no canal que havia situações, por exemplo aqui
que houve uma correção de 10% em 5 dias e toda a gente vem cá de fora arranjar justificações, quintas de mineração na China e porque não sei quem meteu a notícia. Mesmo que seja verdade, eu não gosto de dar atenção a isso porque às vezes pode ser uma consequência natural simplesmente de um mercado que cresceu em alguns casos 5.000% desde o início do ano. Por isso, 10% pode ser perfeitamente normal, uma relação do comportamento dos investidores, é perfeitamente normal. Eu não gosto de dar atenção a isso, mas só para vos dizer que há casos que já há provas específicas de circulação de moeda do que se passou ontem, que foi por aproveitamento destas baleias, algumas vendas coordenadas e resultou na perfeição porque os maçaricos venderam quase todos aqui e, acima de tudo, algumas posições foram liquidadas, como podem ver aqui, de 10 mil milhões de dólares só em alavancagem. Para termos noção de uma coisa, eu critiquei a alavancagem lá em cima numa situação quando estávamos na ordem dos, não sei, ali perto dos 60, mas nesta situação, na minha opinião, não há nada a criticar, porque as alavancagens podiam vir daqui, mais ou menos a partir do 43, e vir daqui é uma posição de vantagem porque este suporte era muito forte, havia uma probabilidade de irmos para cima. O que eu critico é quando elas são feitas aqui, já depois de termos o crescimento e depois ainda termos aqui uma resistência muito forte. Mas aqui, acontece, é normal, mas para percebermos como é que funciona a alavancagem, porque nós tendo os nossos fundos investidos, lidamos com desvalorizações na ordem dos 50% se tivéssemos entrado aos 64 mil dólares, e se estivéssemos a falar de alavancagens, o bolo com que estávamos a lidar era liquidado. E isto foi falta de liquidez no momento, foi panic sell, foi tudo mais alguma coisa. Mas para dizer que desta vez há mesmo provas de que tivemos ali uma manipulação das baleias, mas ficam cá os rijos, os que percebem o mínimo e os que são mínimo entendedores do que o mercado funciona, e agora tivemos uma reação, na minha opinião, muito boa do mercado em geral. Agora, ponto da situação, que é o que toda a gente quer saber. Eu vou-vos dizer, eu não sei porquê, e isto é mesmo só daquelas coisas do GOAT, interpretem como quiserem, mas eu estou-me a sentir melhor, apesar do meu portfólio estar um bocadito pior, mas eu estou-me a sentir melhor do que o que estava aqui. Eu não vos sei explicar porquê, mas depois de passarmos por tudo isto e o mercado ter respondido bem, e nós virmos aqui à marca dos 32, 30, aquilo estar lá 5 minutos, eu não sei, mas eu acho que não vamos ficar por aqui. Eu critiquei os youtubers que estavam sempre a dizê-lo aqui e não temos garantias de que estamos fora do bear market, mas eu queria só deixar aqui a minha opinião. Eu não sei porquê, com esta postura que eu estou a ver dos investidores no geral, de ser mesmo, que se lixe, nós estamos para ficar, e eu não estou a dizer isto porque agora já fomos até aqui aos 40, eu senti-me logo assim a partir dos 36 e a partir das coisas estabilizarem depois daqui do flash crash. Interpretem como quiserem, se estamos no bear market ou não, eu posso estar a ficar igual aos outros e antes metia em causa e agora já não estou a meter tanto, mas eu acho que isto foi uma aprendizagem e eu simplesmente estou mais positivo hoje do que estava quando estávamos aqui. Não me perguntem porquê. E às vezes os investimentos têm destas coisas também. O que esperar, se por acaso voltarmos aqui a testar e formos, espero manter cá acima, porque o 32, assim como este, era muito forte, né? E eles também foram quebrados, mas o 32 é uma marca muito grande e o que vemos aqui não é brincadeira. Agora também, mesmo eu estando mais positivo quanto à situação em geral, os investidores que cá estavam desde o início do ano perceberam, se calhar, que as coisas não são como pensam, né? E quando estamos ali nos 64 mil dólares ninguém pensa no que é mau. Por isso o caminho, também as pessoas positivas demais acho que falam de uma ascensão repentina, e é claro que ela pode acontecer, mas pelo menos esta confiança pode ir aumentando, mas acho que pode demorar e podemos ter aqui uma fase de consolidação boa até se ganhar de novo confiança nisto. Mas isto também estar aqui a mandar para paias destas é fácil, eu não me quero alargar mais, só me vou deixar aqui mesmo falado para ficar registado. Eu estou-me a sentir melhor aqui do que estava aqui. Não sei porquê, mas acho que o mal está feito e o que espero agora para o mercado é positivo. É tão simples quanto isso. Depois, é normal estas pessoas que estão de fora saírem agora com as papaias todas, saltarem todos da toque e tal, que isso não vale nada e tudo mais. Mas relembrar as pessoas que quem está cá desde o início do ano, eu gosto de falar desde o início do ano porque é uma boa medida para as percentagens, mas nós já cá andamos já muito. Mas desde o início do ano, as pessoas perderam 50% provavelmente de ganhos de 1000%. Nós começámos aqui um desafio há um mês, um desafio de brincadeira com $1000 e apesar do mundo já ter ido à falência 30 vezes, com estes gajos que gostam de criticar tudo e mais alguma coisa, nós ainda estamos positivos no desafio. Vejam lá vocês, há um mês, no meio desta avalanche toda, se não
se não me engano, temos 1100 ou 1200 dólares. Levámos pancadas boas, mas a Matic salvou-nos. Mas para vos dar um exemplo de um portfólio básico. Por isso também, é como sempre, baixem expectativas e agora, talvez que as expectativas estejam mais baixas, poderemos ver esse crescimento mais sustentado. Porque o que tivemos depois da Tesla não é que não seja saudável, até tivemos ali as correções e tudo mais, mas estava muita gente assente em lucros e vocês sabem disso, e essas situações gera que depois se tranquem os lucros nestes momentos importantes para não os perderem. Depois, só uma mensagem final: se por acaso, que como é óbvio não se podem basear, a nossa Matic, isto é lindo, a nossa Matic, eu sempre passo aqui, os meus olhos pá, fixam ali no 67% e neste 1,89%, que amanhã não sabemos se é 2, se é 1,60, mas isto é lindo. Mas pronto, continuando. Se por acaso o mercado não corresponder à minha animação e entrarmos mesmo no bear market, ou já estarmos no bear market, como eu vos falo, e se por acaso alguém está a temporizar uma entrada agora, eu vou-vos dar a minha opinião. Se acham que a hipótese de estarmos no bear market é grande e podemos ver isto a continuar a decrescer, mas mesmo assim gostavam de entrar nisto e têm dinheiro para investir e não querem temporizar mais, ou mesmo que seja o bear market estão dispostos a entrar, eu acho que o que é de valor era analisar projetos que tendem a crescer no seu conjunto e não só no que se passa aqui na especulação do mercado. O que é que eu quero dizer com isso? Que é, o que nós fazemos aqui acaba por ser especulação, como em todos os mercados, e atribuímos um valor que achamos que o projeto tem, não é? Mas num bear market nós vamos ver o crescimento de projetos que vencem e que têm espaço para vencer. Por exemplo, no caso da Matic, no caso da Polygon, que cresceu quando tudo o resto estava na penúria, por exemplo, mas eu acho que devemos escolher esses projetos que vão ter espaço para furar e que têm planos para um futuro breve de crescimento e de continuar a trabalhar, mesmo que o mercado aqui da especulação seja negativo. E eu queria deixar a minha mensagem para VeChain, e também para deixar aqui registado, que VeChain é um desses projetos. Não quer dizer que vá valorizar se entrarmos num bear market, mas quer apenas dizer que tem valor investir numa VeChain a 12 cêntimos, na minha opinião. Porque este market cap, no plano do que é VeChain, assim como eu vos disse da Polygon, que a Polygon tinha um market cap de 2 mil milhões de dólares e que podia muito bem andar no top 20 na ordem dos 10 mil milhões de dólares, 20 mil milhões de dólares, e aqui está ela. Eu estou a dizer aqui da VeChain. 8 milhões de market cap da VeChain não é representativo do possível tamanho dela num futuro breve. É só isso, malta. É tudo por hoje. Uma manhã verde. Eu estou a fazer este vídeo mais cedo e vou metê-lo mais logo. Se tudo tiver virado do avesso outra vez, eu estou cá para lidar com as consequências. Mas as valorizações que tivemos hoje de manhã são normais depois da tempestade bem a bonança, e só fica para a bonança quem atravessa a tempestade, e nós atravessamos, eu atravessei e eu vou continuar a atravessar, porque eu acredito no mundo da descentralização e eu acredito nisto. Eu conheço o que estou a investir e acredito no que estou a investir no longo prazo, ok? A mensagem é sempre a mesma e é tão simples quanto isso. Por isso, se quiserem continuar a guiar este comboio, acompanhem o canal, subscrevam para não perderem nenhum vídeo, deixem o like se gostarem e se quiserem ajudar os meus vídeos no algoritmo, e se quiserem ajudar ainda mais, partilhem o canal com os vossos amigos e com pessoas que vocês achem de valor para trazer esta comunidade, ok? Se quiserem acompanhar também, sigam-me no Twitter, que só tenho lá 35 seguidores e vou tentando mandar aqui umas papaias de vez em quando, como mandei hoje de manhã. Bem, do lado positivo, o meu portfólio vale mais em Bitcoin hoje do que valia há uma semana atrás, isto por causa das valorizações que eu tive em algumas altcoins, e principalmente por uma moeda grande que tinha em Polygon, e também uma comparação que podemos fazer, isto é ser positivo demais, mas é que eu hoje tenho supostamente mais valor em Bitcoin do que o que tinha há uma semana atrás. A valorização em relação ao dólar é que piorou. Por isso, há sempre um lado melhor para ver as coisas. Não vou largar mais, malta. É tudo por hoje. Fiquem por aí e até à próxima.